Vamos então olhar para as eventuais consequências também a nível económico desta vitória da esquerda radical na Grécia, agora com a ajuda do Camilo Lourenço. Camilo, a pergunta é mesmo essa, que consequências, bom dia, consequências para a economia, nomeadamente para Portugal e a União Europeia, é que poderá ter esta vitória da esquerda radical? Carla, a Europa conseguiu criar mecanismos nos últimos anos que tentam isolar estas situações. E repara, o comportamento hoje é completamente diferente daquilo que ocorreu em 2010, se bem te recordas. Nessa altura estava tudo em pânico já, taxas de juros subiam por todo lado. Não é o que está a acontecer. Porquê? Primeiro porque os mercados, quem tem dinheiro para emprestar, percebe que isto tem uma série de cercas à volta e permitem isolar situações como esta. Em segundo lugar, há aqui uma questão muito importante, é que as principais consequências disto vão ser mesmo para a Grécia, ao contrário do que muita gente está a pensar. E, inclusive, algumas daquelas pessoas que nós vimos ali, adeus Merkel, isto é de um irrealismo total, não é? Aliás, catástrofes vai acontecer nas próximas semanas se aquele senhor não mudar o seu discurso. Porque uma coisa é teres vontade de negociar. E eu acho que aqui há muito caminho para fazer, tanto do lado da Europa como por parte da Grécia. Olha, por exemplo, não há risco nenhum para a União Europeia? Não, risco há. Agora, não é o risco de desagregação rápida que nós sabíamos que aconteceria em 2010 se, por exemplo, a Grécia tivesse saltado o euro. Neste momento, isto já não acontece. É óbvio que existem implicações sérias se isso vier a acontecer agora, mas já não é catástrofe dessa altura. Agora, aqui há 2 ou 3 pontos muito importantes. Primeiro, a Grécia ainda não pode caminhar sozinha, porque não tem dinheiro para pagar aquilo que são as suas despesas e precisa de pedir dinheiro emprestado. Ora, como os mercados ainda não lhe emprestam, porque eles não fizeram muita coisa, não cortaram despesas de forma suficiente, não negociaram, ou melhor, não mostraram vontade de fazer algumas das reformas, precisa de ajuda externa. Ora, esta ajuda externa está condicionada ao cumprimento de certos objetivos. É claro que pode haver aqui existências da Europa. Sim, mas se o Syriza, agora que está no poder, decidir que este é mesmo um não e que, pelo menos em parte, vai cumprir o que tinha prometido, este é mesmo um não à austeridade, que sanções por parte da União Europeia é que podem advir daí? Carla, ou por outra, que consequências poderia ter, por exemplo, a saída da Grécia do euro? Se eles disserem que não vão pagar nada e que não são flexíveis para nada, saltam do euro, eu não tenho a mais pequena dúvida. E nessa altura a pergunta vai ser o que é que acontece aos próximos? Portugal, Espanha, eventualmente Itália. Eu só vejo uma solução aí. A Alemanha dizer assim, não, eu ponho a mão por baixo destes países. E eu não tenho dúvida nenhuma que se isso acontecer, a especulação para. Porque, como eu dizia há bocadinho, mas depois como é que se legitima a austeridade para os outros países, Camilo? Se depois a Alemanha estiver disposta a pôr a mão por baixo, como dizes, à Grécia, como é que se depois eu disse mão por baixo de Portugal, que no caso da Grécia sair. Agora, em relação à Grécia, o que eu acho que a Alemanha vai fazer é dizer que está disposta a ceder a algumas coisas. Não é só a Alemanha, o resto dos países também. Por exemplo, nos prazos, por exemplo, nos juros. Agora dizer não pagamos, isso está completamente fora de causa. Se a Grécia insistir nisso, porque eu dizia há bocadinho que se aquele senhor insistir nesta linguagem de não pagamos e queremos um perdão total, o que vai acontecer é uma catástrofe para ele e para a Grécia. E os outros europeus não poderão ver aí dois pesos e duas medidas? Pode, e por isso é que é preciso ter cuidado com as tendências que faz à Grécia, não é? Porque senão, a partir daí, começas então em Espanha, então em Portugal, Itália, Irlanda. Então a Irlanda que está numa situação difícil, tem uma dívida brutal, não é? Agora, por isso é que não se pode ir longe e mais. A Europa precisa de perceber, e este é que é o ponto fundamental, tu precisas de um Ministério das Finanças europeu para estar a coordenar estas coisas, porque senão vais ter sempre países a fazer disparates como foi o caso da Grécia. E mais, nos últimos anos, a Grécia podia ter feito muito mais, podia ter facilitado a sua vida, como Portugal fez, como a Irlanda fez. Repara, nós já temos o déficit abaixo do previsto, não é? Nós já nos financiamos há 30 anos, imagina só, Carla, há 30 anos, a 4,1%. Isto era impensável há um ano. Ora, este trabalho fomos nós que o fizemos, não foi o BCE, e a Grécia precisa de perceber isso também. Obrigada, Camilo Lourenço. Bom dia. Fica então a análise do Camilo Lourenço a esta vitória da esquerda radical e as consequências para a economia também da União Europeia que pode ter então este resultado das eleições gregas.